O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá num dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta, nos dá oportunidade, nos dá ocasião de nós refletirmos a respeito da segunda vinda de nosso Senhor. Jesus virá. Ele virá para julgar a terra e levar consigo os seus e destinar ao fogo eterno, ao inferno, aqueles que o recusaram aqui na terra. E São Paulo, ele, na primeira leitura de hoje, ele nos apresenta dois critérios básicos com os quais nós devemos nos preparar. Isto é, São Paulo apresenta estes dois critérios que devem se desenvolver na nossa vida para que nós nos preparemos para a vinda do Senhor. Vinda esta que acontecerá no fim dos tempos. E padre, quando será o fim dos tempos? Se o Senhor vier hoje é o fim dos tempos. Mas o Senhor também virá por ocasião da nossa morte. Então, quando nós morremos, nós também nos encontramos com nosso Senhor, no chamado juízo particular. E ali, naquele dia, no dia da nossa morte, no dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, nós seremos julgados. Então, este dia que nós não sabemos e esta hora que nós não esperamos, será tanto por ocasião da segunda vinda de nosso Senhor, que quando Ele vier, nos julgará a todos, mas também por ocasião da nossa morte, porque nós também não esperamos, nós também não sabemos, mas nós seremos julgados. Pois bem, então, São Paulo, ele dá dois pontos, duas colunas, sobre as quais nós precisamos nos alicerçar, para que nós possamos confiantemente esperar a vinda de nosso Senhor. Para que nós confiantemente possamos esperar o dia da nossa morte. Para que o nosso coração esteja em paz por ocasião da chegada de nosso Senhor. E esses dois pilares que São Paulo apresenta são a fé e a caridade. São Paulo vai dizer, nós ouvimos na primeira leitura de hoje,
São Paulo se alegra com o crescimento na fé dos Tessalonicenses. São Paulo fundou uma comunidade cristã em Tessalônica. Começou ali uma perseguição. Ele então sai daquela região. E depois ele manda Timóteo para saber como é que estavam, né, aqueles que tinham abraçado a fé. E ele descobre que eles estão crescendo na fé. Não obstante a perseguição, eles estão crescendo na fé e no amor. Isso faz com que ele se alegre ainda mais. Ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Noite e dia, rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta à vossa fé, que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então, para que nós estejamos preparados para o dia da vinda de nosso Senhor, nós precisamos então estar firmes na fé e na caridade, no amor entre os irmãos, como São Paulo usa aqui a expressão. E, como eu falei no início da homilia, é sobre este tema que o Evangelho apresenta. Pois bem, meus irmãos, precisa haver em nós um progresso na fé, mas um progresso na caridade. Um progresso espiritual, mas um progresso humano. Isto é, você cresce na sua fé, na sua ligação com Deus, dizendo de uma maneira simplificada, e você cresce como gente, você cresce como pessoa, você se torna, por causa de Deus e por amor a Deus, fortificado pela graça de Deus, e porque você quer alegrar Deus, você se torna uma pessoa melhor. Você vai amando a Deus cada vez mais, e por amor a Deus, você vai amando os seus irmãos. É assim que se manifesta a sua fé, por meio das suas obras. Percebe que, de alguma maneira, nós estamos retomando o mesmo tema de ontem. Isto é, ontem nós fazíamos a crítica daquela postura farisaica de alguém que aparentemente tinha fé, mas que ele não tinha um verdadeiro relacionamento interior. O seu relacionamento com Deus era apenas uma fachada. Ele parecia belo por fora, mas era podridão por dentro. Ora, mas quando existe um verdadeiro relacionamento com Deus, acontecerá o quê? Uma transformação na pessoa. Ela será bela por fora e por dentro. Ou melhor, ela será bela principalmente por dentro. Por quê? Porque se ela está de verdade crescendo na fé, concomitantemente ela crescerá também no amor. Porque existe um verdadeiro crescimento na fé. Então, meus irmãos, nós precisamos ter os olhos voltados para essa realidade. Por quê? Porque senão, se nós não tivermos em conta este critério necessário do crescimento na caridade, você vai confundir o seu crescimento na fé com o crescimento nas práticas exteriores que não reverberam no seu interior.
você vai achar que o seu crescimento na fé é simplesmente, se manifesta simplesmente com os seus atos exteriores, não obstante, por dentro, você continue uma podridão. Então, crescimento na fé, crescimento no amor, progresso espiritual, progresso humano. Você se torna uma pessoa cada vez mais agradável a Deus, cada vez mais íntima e amiga de Deus e, consequentemente, uma pessoa melhor para os seus irmãos, porque você traz no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Existia uma heresia no início do cristianismo, no final do século I e início do século II, que dizia assim, que o que importa é o seu relacionamento com Deus, que o que importa é o seu conhecimento de Deus, pouco importa o seu relacionamento com os seus irmãos, pouco importa se você ama os seus irmãos, o que importa é que você conheça a Deus, que você tenha ligação com Deus. Ora, meus irmãos, esta heresia chamada docetismo sempre foi condenada pela igreja, porque a igreja vai dizer, e São João, né, é uma crítica constante que ele faz tanto no Evangelho como nas suas cartas, que ele vai criticar o quê? Dizendo que se você ama a Deus, ame o seu irmão. Então isso que São Paulo está dizendo, que nós precisamos crescer na fé e no amor, se demonstra em total consonância, em total comunhão. São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8º, 1 João, capítulo 4, versículo 8º, ele diz assim: quem não ama a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, lembra que aqueles que diziam que não era necessário amar os irmãos, eles falavam o quê? Que não era necessário amar o irmão, que não era necessário crescer no amor, que esse progresso no amor não era necessário. O que importava era conhecer a Deus. Vem São João e diz: olha, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode se enganar dizendo assim: eu vou à missa frequentemente, eu rezo o terço, e tudo isso é bom, boníssimo, é ótimo. Mas o problema é, de que adianta você ter atitudes religiosas, se você no seu dia a dia, você rouba o seu irmão, você engana as pessoas, você maltrata aqueles que estão sob a sua responsabilidade, você é religioso na igreja, mas você é um demônio em casa, no trabalho, com as pessoas com quem você convive. Ora, São Paulo, ele vai louvar a Deus, porque os tessalonicenses estão crescendo na fé e crescendo no amor. São João, o mesmo São João, em 1 João, capítulo 4, versículo 20, ele diz: quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Quem diz que tem muita ligação com Deus, mas isso não se manifesta na sua atitude com os irmãos, a sua religião é falsa, a sua religião é vã, ele é um mentiroso. E é por isso aqui que nós iremos encontrar São Paulo, ele louvando a Deus, porque os tessalonicenses estão crescendo na fé,
mas estão crescendo no amor entre eles. E aí, meus irmãos, que cada um comece a se analisar e se perguntar: como é que eu sou? Será que eu tenho progredido no meu relacionamento com os meus irmãos? Será que, por amor a Deus, eu tenho sido uma pessoa boa, um bom vizinho, um bom companheiro de trabalho, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho? Ou eu, não obstante as minhas práticas religiosas que parecem demonstrar fé, eu sou um bicho, eu sou grosso, mal educado, mal-humorado, dou patada em todo mundo, desonesto? Quer dizer, percebe que o seu aparente progresso espiritual não demonstra um progresso humano. São Tiago, no capítulo 1, vocês podem depois pegar em casa, Tiago, capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Olha aqui, a caridade se manifesta o quê? Naquela pessoa que refreia a língua. Ela não tem aquela língua venenosa, com aqueles comentários venenosos, fofoqueiro. Não, refreia a língua. Por quê? Porque eu sou um homem religioso. Mas não, você é um homem religioso, você é uma mulher religiosa, mas a sua língua é uma navalha. Você corta tudo e todos. A sua religião é vã. A sua religião é falsa. A sua religião é para inglês ver. Isto é apenas uma aparência. Você é bonito por fora, você é bonita por fora, mas é podridão por dentro. E é isso que São Tiago está dizendo. Isto é, a sua religião não serve de nada, porque você não segura, não refreia a sua língua. Percebe aqui então, meus irmãos, o quanto São Tiago, São Paulo, São João, porque este é um ensinamento cristão, o quanto fé e caridade devem andar juntas, e são as duas colunas sobre as quais a vida espiritual se fundamenta e nos deixa firmes para que nós possamos esperar a vinda do Senhor, para que nós possamos nos preparar para a vinda de nosso Senhor, de modo que, se o Senhor viesse hoje, você estaria preparado para a vinda de nosso Senhor? Como é que está a sua vida? Não adianta dizer que você vem à missa, não adianta dizer que você sabe os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, que você conhece várias orações. Tudo isso será excelente se tudo isso tem feito você crescer cada vez mais no amor a Deus e no amor ao próximo. Mas se tudo isso é apenas um verniz e não expressa uma verdadeira evolução, um verdadeiro progresso espiritual e humano, isso é apenas uma realidade de fachada. São Tiago, ainda São Tiago, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer isso. Ele diz: olha, de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Percebe aqui? Isto é, obras aqui, compreenda, caridade. De que adianta alguém dizer que tem fé, se é alguém que não é movido por caridade? É alguém que tem atitudes religiosas, mas é alguém que não se move pela caridade. Então a caridade nos julgamentos, a caridade nos comentários, a caridade na convivência, a caridade na ajuda aos pobres, a caridade em todas as situações da sua vida. De que adianta? Se não for movido por caridade, a sua religião é falsa, a sua religião é vã. Ele continua, ele vai dizer: acaso esta fé vai poder salvá-lo se ele não tem caridade?
Imagine, meus santos, crê em Deus Pai, livre-nos Deus. Imagine o que é você, uma vida inteira indo à missa todos os dias, morrer e ir para o inferno. Imagine. E não pense você que isso, não, mas é muito difícil. Não é não. Porque se você não tiver em conta que você precisa crescer na caridade, e normalmente quando por amor a Deus, o seu crescimento na caridade vai demonstrar a sua verdadeira fé, se você não tem em conta isso, você vai se apegar às práticas exteriores, não modificando o seu interior. Você vai parecer religioso, quando na verdade você é um demônio, você é um diabo, e você se perderá. Mas padre, eu tenho fé, mas vai dizer aqui São Tiago, o diabo também acredita na existência de Deus. O diabo também, entendamos aqui, ele não tem dúvidas da existência de nosso Senhor. Então ele tem de alguma maneira alguma fé. Não vou entrar aqui muito nesse ponto não, mas ele acredita, ele sabe que Deus existe, mas ele é desprovido de caridade. Vai continuar aqui São Tiago. Então ele vai dizer, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Se algum de vós disser a alguém, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhe der o necessário para o corpo, de que lhe aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E aí ele vai dizer, né, aqui no versículo 19, creis que hás um Deus? Você crê que Deus existe? Você faz muito bem, mas os demônios também creem e tremem. Eles também sabem que Deus existe, e nem por isso eles se tornam santos. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, ele vai dizer, que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16, que os homens vejam como vocês são bons, que os homens vejam como vocês se amam, que os homens vejam como os seus corações são diferentes e glorifiquem a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de hoje, né, que fala sobre a vinda de nosso Senhor, deve fazer com que nós nos questionemos. Se o Senhor viesse hoje, né, no dia que eu não sei, né, numa hora que eu não espero, então inesperadamente Ele viesse hoje, será que eu que estou aqui na igreja, será que você que está acompanhando pelas redes sociais, você que aparentemente é religioso, você que aparentemente tem fé, será que você estaria preparado para se encontrar com nosso Senhor? Ou você que parece ter fé, na verdade não tem nada? Ou você que parece ser religioso, na verdade a sua religião é falsa, porque o seu coração está tão distante de nosso Senhor? Progresso na fé, progresso na humanidade, um progresso espiritual, mas um progresso também humano, um progresso no amor a Deus, um progresso em fazer as coisas por causa de Deus, mas um progresso no amor aos irmãos por causa de Deus. Então, ser mais paciente por causa de Deus, ajudar os pobres por causa de Deus, aprender a calar, a segurar a língua por causa de Deus, perdoar por causa de Deus, saber relevar muita coisa por causa de Deus, ajudar as pessoas, mesmo aquelas que não merecem, apesar dos seus não merecimentos, por causa de Deus. Isso, meu santinho, fará de você um homem e uma mulher verdadeiramente religiosos, porque você é movido por fé e por caridade. Que nós hoje então, meus irmãos, alimentados por esta palavra e alimentados pelo corpo
sangue, alma e divindade de nosso Senhor? Peçamos a Deus esta sabedoria, que nós queiramos e nos esforcemos por colaborar com a graça de Deus, para que cresçamos na fé e na caridade, e possamos assim nos preparar para a vinda de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.